A paz interior, ela não é compreendida por muita gente. A paz como antídoto, a paz como remédio contra as inimizades. Mas a paz, ela tem dimensões? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Estamos muito felizes por mais uma semana. E hoje, nós continuamos com a nossa série Fruto do Espírito. E hoje é o terceiro episódio que nós estamos trazendo a vocês, que traz como título a paz. E no episódio de hoje, nós veremos o que é paz. Também veremos no episódio de hoje como viver a paz. Quais as qualidades da paz. Veremos as 7 qualidades da paz. Também veremos no episódio de hoje a paz. Ela tem dimensões? Veremos neste tópico as 3 dimensões da paz. E também a paz como antídoto contra as inimizades. Mas antes, não se esqueça, você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, para que você possa receber as notificações a cada novo vídeo que for lançado, e para que você também fique por dentro de cada novidade. Bom, começamos o nosso assunto de hoje refletindo. O que lembramos quando citamos a expressão guerra? Bom, guerra, ela nos fala de angústia. Guerra, ela nos fala de sofrimento. Guerra, ela nos fala de perdas. Guerra, fala de catástrofe. Guerra, fala de caos. Mas não esqueça, porém, de um detalhe. A guerra sempre será vencida quando for proclamada a paz. Hebreus 12, no versículo 14, nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas agora nos perguntamos, o que é paz? É uma pergunta que nos deixa um pouco intrigados. O que é paz? O que significa paz? Podemos definir a paz como um estado de tranquilidade e quietude interior, que não depende das circunstâncias externas. Se nós formos ver o significado da palavra paz, no original grego, o vocábulo paz é eirene, que refere-se à unidade e harmonia. Quando lemos na Bíblia Filipenses, capítulo 4, versículo 7, está escrito: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mas perguntamos-nos agora, como viver em paz? Ou como viver a paz de Deus? A paz de Deus, você que está nos assistindo neste momento, preste atenção, a paz de Deus, ela independe das circunstâncias. A paz de Deus, não importa o vendaval, não importa as tempestades da vida. Se Cristo estiver conosco no barco, tudo vai muito bem. Mas para termos a paz de Deus em nossas vidas, precisamos reconhecer o que Cristo fez por nós, descendo do pedestal do orgulho e aceitando a Ele como nosso Salvador. Quando lemos o texto lá do evangelista João, no capítulo 1, versículos 11 e 12, nós vamos encontrar escrito o seguinte texto: veio para o que era seu, aqui refere-se à pessoa de Jesus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas, preste atenção agora, mas a todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Quais as qualidades da paz? É uma pergunta que nós fazemos a nós mesmos neste momento. Quais as qualidades da paz? Nós vamos encontrar na paz 7 qualidades. 3 qualidades estão ligadas à nossa vida espiritual e 4 qualidades estão ligadas à nossa vida moral. Muito bem, vamos à primeira qualidade da paz. A primeira qualidade da paz nós vamos encontrar lá no texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, onde nos diz o texto sagrado: graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Então a primeira qualidade da paz nós encontramos aqui neste texto, que é a graça. O que é graça? Graça significa favor imerecido. Quando nós lemos o texto de Tito 2,
versículo 11, ali está escrito: porque a graça de Deus, ou o favor imerecido de Deus se manifestou, trazendo salvação a toda a humanidade. A graça fala da boa vontade de Deus para conosco. Muito bem. Agora, a segunda qualidade da paz. Segunda qualidade da paz, que ainda está ligado à vida espiritual, nós encontramos em 2 Coríntios, segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 11, que nos diz assim: sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz seja convosco. Então, a segunda qualidade da paz, nós vamos entender que é o amor. O que é o amor? O amor nada mais é do que o fruto excelente. E o amor, ele está além da nossa compreensão. O amor de Deus. Então, a paz, ela transmite o verdadeiro amor. Então, aqui, segunda qualidade da paz, amor. Terceira qualidade da paz, que ainda está ligado à vida espiritual, encontramos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 6, que nos diz: a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então, a terceira qualidade da paz é a vida. O que é vida? O verdadeiro sentido da vida de Deus está revelado a nós através da paz. Quando nós lemos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, nós encontramos Paulo se dirigindo à igreja da seguinte maneira: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que desta maneira você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem. Agora vamos continuar. A quarta qualidade da paz, agora já ligado à nossa vida moral, nós vamos encontrar lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui, a quarta qualidade da paz, nós entendemos como a santidade. O que significa santidade? Santidade fala-nos de diferença, ser diferente. Santificação significa separação, ser separado de alguma coisa para alguém. Então, nós entendemos que a santidade, ela é algo exigida da parte de Deus para a nossa vida, para que a paz possa fluir através de nós. Muito bem. Aí se questiona, mas em que área de nossa vida necessita a santidade? 1 Tessalonicenses 5, 23, nós vamos ver que em toda a área da nossa vida, porque ali está escrito que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Tudo deve ser conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Também, lendo a carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, ali nós encontramos um texto que diz: e como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Muito bem. Deus exige a santidade de nós? Exige. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, onde o texto diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Mas como é que eu vou adquirir a santidade? É outra indagação nossa. Lendo 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, ali eu vou encontrar um texto que diz assim, que pela palavra de Deus e pela oração eu consigo alcançar a santidade. Muito bem, mas para que é necessária a santidade? Então, relendo o texto de Hebreus 12, 14, nós vamos entender que a santidade ela é necessária para vermos o Senhor, conhecermos o Senhor na eternidade. Muito bem. A quinta qualidade da paz, nós vamos encontrar, já ligado à vida moral ainda, nós vamos encontrar em Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 18, onde está escrito: o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Muito bem. Então, a quinta qualidade da paz é a justiça. Mas o que tem a ver justiça? O que fala-nos a justiça? O nosso evangelho
a nossa pregação, a nossa ministração é de paz, e aquele que o professa deve ter paz no coração também. Então, justiça fala de promover a paz. A sexta qualidade da paz encontramos em Romanos capítulo 14, versículo 17, onde o texto sagrado nos diz bem assim: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, a sexta qualidade da paz é alegria. Justiça, alegria e paz são as marcas do cristão cheio do Espírito Santo. Essas características fazem parte do nosso relacionamento com o reino de Deus. Sétima qualidade da paz nós encontramos em Isaías, livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, lá no capítulo 26, no versículo 3, onde o profeta registrou para nós: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, a sétima qualidade da paz ligada à nossa vida moral é a confiança. Confiança. Aí nós devemos entender a confiança que nós temos em Deus, ela é comparado a uma criança, que dorme pacificamente nos braços da mãe com inteira confiança. Então, assim também descansam os que colocam a sua confiança em Deus. Mas a paz, ela tem dimensões? Como assim? Vamos entender, quando nós nos aprofundarmos mais sobre a questão e o quesito paz, nós vamos entender que a paz ela possui 3 dimensões. A primeira dimensão da paz nós encontramos lá em Romanos 5 primeiro, onde diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira dimensão da paz é paz com Deus. Paz com Deus. A paz com Deus só é possível mediante a justificação pela fé. Somos chamados não só a ter paz com Deus por Jesus Cristo, mas também para sermos pacificadores ou distribuidores da paz, anunciadores da paz, reconciliando outras pessoas com Deus de forma que elas também possam ter paz com Deus. A segunda dimensão da paz nós encontramos lá no livro de Colossenses, na carta que Paulo escreveu. Na verdade não é livro, precisamos entender esse diferencial, é uma carta. Então lá na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, encontramos o texto que diz assim: e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine os vossos corações. Esta é a paz interior que Jesus nos deu, conforme lemos lá no Evangelho de João 14, versículo 27, quando Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Então a paz que recebemos da parte de Deus, da parte de Jesus, ela é diferenciada em relação à paz que o mundo oferece para nós. A paz interior substitui a raiva, a culpa e as preocupações. Ela não é compreendida por muita gente. E aí nos perguntamos, mas por que a paz que procede de Deus para a nossa vida, ela não é entendida por muita gente? Porque quando lemos o texto de Filipenses 4 e 7, nós vamos ler o texto quando Paulo diz assim, que a paz de Deus, que excede a todo o entendimento. Excede significa que ela vai além da compreensão humana. É por isso que quem não tem Deus no coração, quem não tem Jesus no coração, não consegue compreender a paz que nós possuímos. A terceira dimensão da paz nós vamos encontrar lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 18, quando Paulo escreveu: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. A paz como antídoto, a paz como remédio contra as inimizades. Inimizade nós sabemos que existe, e não é pouco, mas é importante nós sabermos que existe um remédio, existe um antídoto contra as inimizades, que é chamado paz. No grego, a palavra inimizade, ela é ektra. Esse vocábulo serve para identificar 3 tipos de inimizade. O primeiro tipo de inimizade nós encontramos em Romanos 8, versículo 7, onde nos diz assim: porquanto a inclinação da carne
é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, o primeiro tipo de inimizade, nós entendemos que é a inimizade para com Deus. O segundo tipo de inimizade, nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 12, onde nos diz assim: E no mesmo dia, Pilatos e Herodes, entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Então, o segundo tipo de inimizade é inimizade entre as pessoas. E o terceiro tipo de inimizade, nós vamos compreender que é a hostilidade entre grupos e hostilidade entre pessoas. A paz, como virtude do fruto do Espírito, não promove inimizades e muito menos dissensões. Mesmo em meio às adversidades, podemos ter paz, pois é uma quietude interior que vem de Deus. Muito bem. Agora para nossa reflexão. Preste atenção, é importante. A gente sempre traz uma reflexão no final de cada episódio, de cada assunto, que é importante para nós ficar refletindo. Uma reflexão que nos trouxe o Albert Einstein. Ele disse bem assim: a paz não pode ser mantida à força, só pode ser alcançada pelo entendimento. E o grande filósofo Platão, ele disse o seguinte: a paz do coração é o paraíso dos homens. Muito bem, encerramos então hoje o nosso terceiro episódio, da série Fruto do Espírito. Lembrando que já vimos a alegria, já vimos o amor, e hoje então encerramos com essa terceira, que é a paz. Nós também aprendemos que estas três primeiras estão diretamente ligadas ao nosso relacionamento com Deus. Quero lembrar ainda a você que nos acompanhou até agora, que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, faça comentários, ative o sininho das notificações para ser notificado a cada novo vídeo. E também nos preparando para a próxima sexta-feira, onde estaremos dando continuidade à série Fruto do Espírito, trazendo então o quarto episódio, que iremos falar sobre a paciência, também conhecido como longanimidade. Deus abençoe a todos, fique com Deus.